Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, vamos explorar as perguntas 251 a 260, aprofundando o conhecimento sobre como os espíritos veem o mundo, suas interações com o futuro e como influenciam nossa vida e destino. Prepare-se para uma reflexão profunda e inspiradora sobre o plano espiritual. Pergunta 251. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Resposta: não. Os espíritos não experimentam as necessidades e sofrimentos físicos como os encarnados. Como os espíritos não têm um corpo físico, eles não sentem dor, fome ou outras necessidades materiais. Eles podem, no entanto, sofrer moralmente, especialmente se estão presos a lembranças ou apegos da vida terrena. Pergunta 252. Como os espíritos sabem do que se passa no mundo? Resposta: os espíritos veem e ouvem tudo o que ocorre no mundo porque podem se transportar a qualquer lugar pela vontade. Os espíritos possuem uma liberdade de movimento que lhes permite estar onde querem, e essa capacidade de observar e perceber é muito mais ampla do que a dos seres humanos. Eles podem ver o mundo, as pessoas e os eventos sem as limitações do corpo físico. Pergunta 253. Os espíritos têm a necessidade de luz para ver? Resposta: não. Os espíritos não precisam de luz física para ver, pois sua visão é independente da luz e das condições materiais. Os espíritos veem com a percepção espiritual, que não depende da luz física. Eles podem enxergar em qualquer ambiente, até mesmo no escuro, porque sua visão está baseada na percepção energética e vibracional. Pergunta 254. Os espíritos precisam se locomover de um lugar para outro para ver o que ocorre em diferentes pontos? Resposta: não. Os espíritos não têm necessidade de se locomover da mesma maneira que nós para ver o que acontece em outros lugares. A visão dos espíritos não é limitada por distância ou obstáculos materiais. Eles podem, com o poder do pensamento, estar em diferentes lugares ao mesmo tempo ou ter uma visão ampliada que abarca diversos pontos ao mesmo tempo. Pergunta 255. Os espíritos conhecem o futuro? Resposta: alguns espíritos podem conhecer o futuro, mas nem todos. Os espíritos superiores têm essa percepção mais clara, enquanto outros não. O futuro pode ser conhecido por espíritos mais elevados, que compreendem as causas e os efeitos das ações, mas esse conhecimento é limitado. Mesmo os espíritos mais elevados não conhecem tudo, pois o futuro depende das escolhas que as pessoas fazem e de circunstâncias que podem mudar. Pergunta 256. Os espíritos podem prever acontecimentos futuros com exatidão? Resposta: os espíritos podem prever o futuro quando este é uma consequência natural do presente, mas não com exatidão em todos os casos. Os espíritos superiores podem prever eventos com base nas causas já estabelecidas, mas há elementos do futuro que são imprevisíveis, especialmente quando dependem do livre-arbítrio dos seres humanos. Eles podem ver as tendências, mas não cada detalhe com precisão. Pergunta 257. Os espíritos podem influenciar os acontecimentos futuros? Resposta: sim. Os espíritos podem influenciar certos eventos futuros, mas dentro dos limites estabelecidos pelas leis divinas. Os espíritos podem agir sobre os acontecimentos, seja diretamente ou por meio da inspiração das pessoas encarnadas, mas sempre de acordo com as leis universais. Eles podem ajudar ou orientar para que as pessoas sigam caminhos que evitem desastres ou tomem decisões sábias. Pergunta 258. O espírito, antes de reencarnar, sabe de todas as provas pelas quais passará na Terra? Resposta: o espírito tem a previsão de suas provas principais, mas não de todos os detalhes da sua vida. Antes de encarnar, o espírito escolhe ou é direcionado a certas provas que serão importantes para seu progresso moral e espiritual. No entanto, ele não conhece os detalhes menores ou todas as circunstâncias que encontrará ao longo da vida, pois estas dependem das decisões que ele tomará. Pergunta 259. Como o espírito escolhe as provas que quer passar na vida? Resposta: o espírito escolhe suas provas conforme o que precisa aprender e as imperfeições que precisa corrigir.
Os espíritos, especialmente os mais evoluídos, escolhem as provas de sua vida futura com o objetivo de avançar moralmente. Eles fazem essa escolha em função de suas falhas e necessidades, bem como dos desafios que ajudarão no seu crescimento espiritual. Esse processo ocorre com o auxílio de espíritos mais elevados que orientam a decisão. Pergunta 260. O espírito tem liberdade para recusar as provas que são sugeridas? Resposta: o espírito tem liberdade de escolha, mas pode ser aconselhado a aceitar certas provas, e às vezes essa escolha não é sua inteiramente. O espírito possui livre-arbítrio, mas sua escolha pode ser influenciada por espíritos mais elevados que o aconselham. Se o espírito é muito evoluído, ele faz suas escolhas de maneira consciente e em harmonia com as leis divinas. Quando ainda é imperfeito, pode ser designado para certas provas sem total autonomia, de acordo com suas necessidades espirituais. E assim concluímos mais um estudo do Livro dos Espíritos. Exploramos hoje o conhecimento dos espíritos sobre o futuro, suas escolhas antes de encarnar e sua capacidade de influenciar nossas vidas. Que essas reflexões nos ajudem a compreender melhor nossa jornada espiritual. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo estudo!